Então, é uma honra para mim ter você aqui, né? Eu vou tentar bastante não ficar chamando de tio, né? Apesar de que você é tio mesmo, né? Mas você é o pastor Ziel, é um querido, você tem uma história assim que realmente é, eu já disse para você diversas vezes, né? Me emociona a sua história. Eu acho muito legal como você conta a sua história, porque eu me relaciono com ela. Eu tenho isso, né? De ficar vivendo a minha história como se fosse um filme. Então, eu sinto que aquilo está acontecendo, eu vou registrando, já passei até a tomar nota. E aí, assim, eu não sei o efeito, mas quando eu vejo você fazendo, né, quando eu vejo você realmente contando as suas histórias ao longo da vida, principalmente as suas histórias com os seus filhos, aí eu começo a perceber que, pô, esse é um caminho que é legal, é realmente o caminho que eu quero trilhar. Então, assim, é um Que bom, que prazer bom. ter você aqui, né? Você que é uma referência no meio teológico, né? Você criou toda a sua história em cima dos estudos. Isso é muito legal, seus filhos seguiram isso, né? É muito bacana ver que seus filhos seguiram uma linha que você seguiu, né? Hoje a gente vê até uns memezinhos que a mãe quer que o filho leia, né? Mas a mãe está com o celular na mão, né? A mãe e o pai, né? E aí, no caso, você seguiu isso, né? Você lê muito, seus filhos leem muito. Então, você é uma referência para mim, uma referência de liderança, não só de igreja, mas na vida. É uma honra ter você aqui comigo. Vou deixar você falar um pouco também. Ah, então, eu vou fazer todo o possível para te chamar de Carlos Henrique, não chamar de Henrique. Tudo bem. Não, então, é uma alegria ter, ter sido parte fazer parte da sua vida desde muito tempo, né? Então, ver você crescer, sonhar, desenvolver família, agora cuidar dos filhos, né? Me fazer tio avô. Então, para mim é uma alegria, né? Então, eu que chutei bola com você pequeno, agora chutar bola com seus filhos é uma emoção. Então, É verdade. e, e eu acho que você está se dedicando a uma área importantíssima. Se tem uma área que esse país necessita, sobretudo em períodos como esse, é essa questão de bons líderes, pessoas que possam nos, mais do que apontar a direção, possa nos conduzir como exemplos nesse processo. Então, Bom, eu fico muito feliz de ver você focado nisso, realizando os teus sonhos, não somente pessoais, mas familiares e profissionais. Então, eu sou mais um torcedor seu aqui, legal, lutando aqui na torcida para que dê tudo certo para vocês sempre, sempre. legal. Então, eu realmente estou desenvolvendo a questão da liderança, né? Assim como você, eu vim da área do esporte, né? A gente começa no esporte escolar, né? Que é muito legal. Tem uma marca Isso. muito grande para mim o esporte escolar. E aí, a partir dali, eu já contei isso em outras lives, mas vou falar aqui. Sem querer, o vovô Aires criou um sonho na minha cabeça, né? Naquela coisa de que tinha o René, que era treinador, e ele guardava muitos recortes do René. Quando a gente era pequeno, ia mexer naquilo, ele, cuidado, vai rasgar, então não sei o que. Aí aquilo na minha cabeça foi aquele dando uma importância para aquele lugar. Então eu, desde muito novo, quis estar naquele lugar, né? Então, com 16 anos, eu entro ali. Aí começo meu esporte escolar, entro para fazer o técnico de esporte, e ali seguir na educação física. Você seguiu na história, seguiu na teologia, e eu segui nesse caminho do esporte mesmo. Eu migro para o desenvolvimento humano na hora que eu chego aqui no Espírito Santo. A gente não tem o esporte de rendimento tão desenvolvido e eu quero continuar perto da família. Eu não quero... Eu recebi um convite em 2017 para ir para a Itália. Eu falei, cara, para ir para a Itália, para ficar 6 meses longe da família, meus sonhos mudaram, entendeu? Meu sonho agora é minha família. A Ingrid estava grávida do João, eu queria vivenciar isso, então para mim isso era importante. E aí, a hora que eu entro para o coaching, para desenvolvimento pessoal, eu entro para abordagem positiva e comecei a desenvolver o tema da liderança positiva. O contexto da liderança é que a gente sempre teve a ideia, isso contextual, né, que o líder é o cara que fala mais forte, o cara que é alto,
o cara ou a pessoa, né? O cara que talvez tenha mais dinheiro, enfim, ele foi colocado ali naquele lugar por alguma característica que ele já tem forte. Não existe o líder que se constrói. Isso vai mudando ao longo do tempo, muda principalmente ali quando a mulher entra nesse cenário, quando vem a pílula anticoncepcional, começa a ter uma liderança sobre si, né? Começa a fazer um controle da família e toda a nossa estrutura muda, tudo muda. Né? Aquelas mulheres que eram dependentes do marido, agora, né, querem falar para a sua geração que, olha, você tem que estudar, mas você tem que estudar para não depender de um homem. Não é nem estudar para produzir o bem para a humanidade. Né? Eu tenho uma dor grande, eu quero que minha filha não tenha isso. Então, toda a nossa sociedade vai passando por essas transformações de liderança, até chegar neste momento que a gente está hoje, que a liderança, né, porque a liderança positiva ela vem primeiro dentro da empresa. Né? Não existe mais o líder que manda. Eu mando e você obedece. Isso a gente ouve muito. Né? Como é que é a história do obedece quem tem juízo? Né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Foi isso que a gente ouviu. Hoje, a liderança positiva, que é construída a partir da empresa, da psicologia positiva, é uma liderança que arrasta pelo exemplo, uma liderança que eu quero estar contigo, eu te obedeço, porque eu acredito muito no que você está falando. Eu torno meus liderados engajados. Eu acredito que neste momento que a gente está, de mundo, de pandemia, antes de pandemia, a gente está num momento de ruptura. Né? Então, quando eu chamo você aqui, é para que você falasse um pouco do seu olhar sobre essa liderança, não só no cotidiano, mas na família, uma liderança pessoal, uma liderança dentro da igreja também. Entendeu? Legal, legal. Essa liderança é uma trajetória, né? Ela não começa no curso de liderança. A própria história de vida, a gente traz toda a bagagem. Começa com nossos modelos familiares, nossas experiências relacionais. E no meu caso pessoal, também por causa do esporte, eu fui para o esporte muito guri, né? Eu fui para o esporte com 9 anos. Então, no primeiro momento, tinha um vizinho nosso que era membro da academia militar e ele ensinava xadrez para as crianças da vila onde eu morava. E eu fui lá aprender xadrez com o Luiz, lá que ensinava xadrez, com vários meninos lá aprendendo xadrez com ele. E aí eu fui me dando bem no xadrez e ele me levou para um clube que tinha onde ele dava aula e onde tinha uma equipe que disputava torneios de xadrez e tal. E eu fui treinar naquele dia, mas eu cheguei lá no clube e eu vi o pessoal treinando basquete na quadra e eu achei o treino do basquete muito mais divertido do que o treino de xadrez. Ainda tinha torcida, eu falei, pô, eu gosto de torcida, eu gosto de grupo. Legal. E aí então eu deixei o tabuleiro e fui para a quadra e acabei que eu me dei muito bem na quadra e progredi bastante e aí joguei então até os 21 anos de idade. Então eu tive uma experiência de liderança com meus pais, tive uma experiência de liderança no contexto eclesiástico de igreja, vários líderes diferentes. Mas eu costumo dizer que a experiência mais forte de liderança que eu tive foi na quadra mesmo, foi jogando. O esporte, para mim, foi a grande escola de liderança, a grande escola de superação, a grande escola de resiliência, a grande escola de aprender a sonhar e correr atrás desse sonho. Eu conto uma experiência que eu mudei de clube, eu jogava num clube na minha cidade, e aí um novo clube se formou no Rio de Janeiro e eu fui contratado para jogar nesse novo clube. Eu era na categoria infanto-juvenil, e então fui jogar nesse novo clube, é uma equipe nova, e nossa equipe da Associação Atlética Gama Filho, nessa época chamava. Então nós fomos para um jogo no Flamengo, e como eu vim de um outro clube, apesar de ser novo de idade, na minha equipe eu era o que tinha mais trajetória na quadra, eu acabei me tornando capitão da equipe. E o nosso primeiro... então o nosso primeiro jogo foi contra o Flamengo, lá na Gávea. E o jogo foi assim uma tragédia, porque o jogo foi, no final do placar, foi 88-18, para eles, né? Assim, uma lavada. E a minha vergonha de, no dia seguinte, ver o Jornal de Esporte no Rio de Janeiro com o resultado, né? Flamengo 88, Gama Filho 18. Como é que eu ia encarar os meus colegas da equipe? Eu entrei no vestiário furioso.
muito furioso, mas assim, daquele que de chutar a porta. Eu tinha 14 para 15 anos, entrei, daqueles 18 pontos que nosso time fez, eu fiz 14. Então eu fiquei pensando, que time de pereba é esse que eu me meti? Que time ruim, né? E eu entrei assim, tão irado no vestiário, que a minha equipe acho que se assustou com a minha. Tudo guri, mas se assustou com a minha entrada. Aí o meu treinador na época era o Bira Belo, que hoje é comentarista de basquete na televisão, e o Bira me chamou no canto e falou assim: Zéu, você, quem é o líder da equipe aqui? Aí eu falei, você, né? Ele falou assim, eu sou o treinador. Na quadra, o líder é você, que é o capitão da equipe. Você viu o impacto da sua entrada no vestiário sobre os seus amigos aqui? Exato. Eu falei, aí eu primeiro que eu não tinha percebido. Eu falei, putz, eu tive algum impacto sobre eles? Ele disse, teve. E o impacto não foi bom. Então eu vou te ensinar a ser líder. Só que você vai me prometer o seguinte: ano que vem a gente vai voltar aqui e a gente vai ganhar do Flamengo, tá bom? Você vai conduzir essa equipe para a vitória. Eu vou caminhar com você ao longo desse ano para te ensinar o que significa ser líder na quadra. Esse ano foi fundamental para mim. E esse ano eu aprendi a maior lição de liderança positiva que podia imaginar. Eu vi que um bom líder é aquele ao lado de quem pessoas crescem. E ele me fez crescer. Andar com ele, eu me lembro num jogo amistoso que a gente teve ao longo desse ano, que a gente estava com um time muito perturbado na quadra, e eu era o armador, então eu peguei a bola, botei a bola debaixo do braço e gritei para a equipe, para, vamos arrumar esse jogo. E quando eu gritei, para, vamos arrumar o jogo, ele levantou no banco de reserva lá do lado da quadra e aplaudia, só porque eu falei, para, vamos arrumar o jogo. Ele falou assim, você está entendendo a coisa. Então, e aí o que aconteceu? No ano seguinte, no mesmo Campeonato Carioca, nós voltamos lá no Flamengo e o que aconteceu foi que nós ganhamos do Flamengo da melhor maneira possível, ganhamos de 1 ponto, porque nada como ganhar de 1 ponto no basquete, você mata o outro time de raiva. Então, a gente ganhou de 1 ponto. E depois, quando a gente entrou no vestiário, ele olhou para mim, falou assim, você lembra de 1 ano atrás? Eu falei, eu lembro. Então, uma das coisas que eu achei, que eu vejo assim para mim, que é o sinal mais saudável de um líder, é aquela pessoa ao lado de quem pessoas crescem. Porque esse líder ele vai potencializar o que há de melhor na sua equipe, o que há de melhor nas pessoas que trabalham com ele. Então, essa ideia do líder, que é o cacique, que é o chefe, que manda, que fala grosso, que faz top-down, que põe medo nas pessoas, o medo não cria nada, o medo só cria pavor. Então, esse líder meio artesão que consegue encontrar o melhor das pessoas e potencializar o melhor das pessoas, é quase que um maestro de orquestra. A performance dele como maestro é fazer com que cada músico brilhe da melhor maneira possível. O resultado é que o concerto vai ser fabuloso. Verdade. Então, uma das coisas que eu aprendi em termos de liderança, assim, muito cedo na quadra, é isso, que um bom líder é aquele que cria espaço para que outras pessoas brilhem. E a alegria dele é fazer outros brilharem. É o cara da segunda bola no vôlei. Não importa como a bola venha do lado de lá para cá. O cara que recebe e passa para o levantador tem que colocar essa bola em ponto de ser passada para o outro lado de maneira indefensável pelo outro time. Então, o levantador ele tem que consertar aquela bola que vem quadrada e colocar essa bola bem redondinha para que o outro vá e faça a conclusão da jogada. Então, essa liderança de preparar o cenário para que o outro brilhe, que eu vejo que é uma coisa fundamental. Hoje nós vivemos uma crise onde os líderes, tem líderes muito narcisistas que não conseguem ver outro brilho além deles. Ele é o sol que tem que brilhar sozinho. Então, o narcisismo faz esse tipo de corrupção na maneira de entender a liderança, muitas vezes. E aí o pessoal consegue. Claro que a força, a agressividade consegue um resultado. Mas você não é um resultado que ele é como comer picolé com papel, né? Sem tirar o papel. Quer dizer, não tem o sabor que poderia ter. A custo de muita coisa, né?
Você perde muita coisa boa para ter um resultado numérico ou um resultado emocional, relacional ou de meta muito insignificante. Agora, agora a grande sacada, a grande descoberta é que aquele líder que permite que outros cresçam debaixo da sua liderança, pode parecer que ele se torna um líder descartável. Mas um líder assim mas um líder assim é sempre necessário. Todo mundo quer trabalhar com o cara, porque sabe que com ele você vai crescer, né? É verdade. Então, é bem legal ele, isso. Né? É isso, né? É bem legal isso, de você poder colar ao lado de alguém que te faz crescer. Isso, que te motiva a crescer, que te mostra o caminho, que diz, olha, você pode brilhar, você pode... Eu vou esculpir você aqui para você ficar melhor, né? Eu acho que é legal isso. Eu já vi uns caras principalmente marketing digital, porque o pessoal fica que são lideranças também, né? Eles falam assim, não tenham medo de fazer entregas. Porque às vezes você fica assim, não vou entregar tanto, né? Você líder, não quero entregar tanto, porque se eu entregar, aí eu vou me tornar descartável. Aí os caras falam assim, não vai se tornar. Porque a sua entrega vai fazer com que essas pessoas queiram ter mais de você. Porque elas vão ter mais dúvidas que só você vai poder responder. Seria isso, né? E o máximo que pode acontecer é que você tenha dúvida junto com a pessoa. O que é ótimo, porque é um espaço de crescimento. Entendeu? Então, de fato, a gente tem bons e maus modelos de liderança, né? Mas a pergunta é, eu costumo assim, o líder é como um jardineiro, né? Por mais que você, o foco seu no jardim não é ficar olhando para as ferramentas, o foco seu é que as plantas cresçam e fiquem bonitas, que o jardim fique bonito. Então, assim, eu vejo no papel do líder como um artesão, como um artista, entendeu? Tive alguém que escreveu aqui, o líder artesão. É isso. Então, você tem que olhar para a pedra bruta e ver assim, como é que esse negócio pode ficar? E aí você vai pouco a pouco esculpindo, né? Então você tem a alegria de visualizar a coisa, tem a alegria de construir a coisa e tem a alegria de ver a coisa pronta, né? Então é bem legal isso. É bem legal isso. Tem uma questão que é esse líder que a gente está falando, que não é o cara que é o chefe, que manda, eu mando e tal, como a gente falou aqui, a custo de muita coisa, né? A custo, inclusive, do relacionamento. Esse líder que a gente está falando aqui é o líder que vai é o inspirador, é o líder que inspira, né? Que a gente quer ficar perto, é o líder que eu quero ouvir, e é o líder, inclusive, que está preocupado com relacionamento. Porque, às vezes, eu vejo as pessoas falando assim, não, eu sou o líder, eu tomo a decisão, eu tenho que falar e, tipo, dane-se quem vai ficar ferido pelo caminho. Esse é um aspecto de liderança que talvez tenha funcionado muito lá atrás, né? E eu não vou dizer que, se eu trouxer o exemplo do esporte, por exemplo, eu não tenho como negar que o Brasil, né, no futebol de campo, foi pentacampeão. Ele veio sendo campeão, tal, mas outras equipes em outras partes do mundo desenvolveram, estudaram mais futebol. Hoje já não estão mais, no Brasil já não é mais o grande campeão, né? Ele tem lá o maior número de títulos, mas as pessoas passam, né? Os outros países passam por cima do Brasil tranquilo. Então seria como se fosse assim, eu quero pegar eu treinador ou eu jogador da década de 50 e quero transportar para 2020. Isso não vai funcionar. É a mesma história para a liderança. Eu não posso querer que aquela liderança lá da década de 50 venha funcionar agora em 2020. Seria isso, né? Eu acho que assim, a gente, olhando para o esporte, olhando para o surf, cada onda é uma onda, né? O teu foco é surfar as ondas. Você tem que reconhecer que onda é essa. Eu costumo fazer um exemplo entre água, né? Quando eu comecei a nadar, meu primeiro esporte foi natação. Mas antes de eu ir nadar no clube, eu aprendi a nadar com meu pai lá nos rios de Tinguá, lá na reserva de Tinguá, lá na Baixada Fluminense. Então, quando eu nadava no rio, eu nadava com a cabeça para fora d'água, porque podia vir tronco, podia vir bicho morto, podia vir galho, podia vir um montão de pedras. Então, eu nadava de um jeito.
nadava em rio. E aí chegou uma época que meu pai me colocou no clube da escola de natação. Então o treinador perguntou para mim, você sabe nadar? Eu falei, sei. Ele falou, então pula na água e atravessa a piscina. E eu nadei na piscina como nadava em rio. Ele morreu de rir porque eu estava nadando, parecia mais o Tarzan nadando no rio do que... Ele disse, não, Zé, você conseguiu atravessar a piscina, mas você não nada adequadamente, não. Vou te ensinar como é que o braço funciona, como é que as pernas funcionam, como é que a gente faz a respiração. E ele me fez fazer aquele esforço enorme, que era nadar com a cabeça dentro d'água, com os olhos abertos, para poder ver onde eu estava nadando, contando azulejo. Naquela época a gente não usava muito óculos, eu usava, era olho aberto mesmo, então aquele cloro brabo no olho, né? E aí eu aprendi a nadar na piscina. Opa, nadar na piscina, então, água, no rio é água, na piscina é água. Bom, passou um tempo, meus pais me deixaram começar a frequentar as praias do Rio com meus tios. Então, meu tio me levou para a Barra da Tijuca e ele sabia que eu sabia nadar. E ele falava assim, Marujo, me chamava de Marujo, vamos lá para a arrebentação, vamos. Então, a gente passou uma onda, passou duas, passei três e fomos lá para dentro. Na hora de sair, eu quis nadar no mar como eu nadava na piscina. E o que acontece que eu não sabia é que o mar tem correnteza, na piscina não tem. E no rio era diferente. Então, o que acontecia? Eu nadava em linha reta, para cada duas braçadas que eu dava para frente, meu corpo ia 4 braçadas para trás. Porque eu estava nadando numa... Era água, mas era uma água diferente. Então ele falou, não, Marujo, não é assim, vai na diagonal, vai na diagonal. E aí eu aprendi que nadar no mar, eu tinha que sair na diagonal, porque eu não conseguiria sair nadando em linha reta. Então, piscina é água, rio é água, mar é água, mas para cada tipo de água você tem que nadar de uma maneira diferente. Você tem uma técnica diferente de natação. Então, você tem que ter essa sensibilidade de perguntar que tipo de água é essa que eu estou nadando, para saber como nadar. Porque se você se mantém fixo a um modelo, a água muda e você não percebe. Né? E você acaba afogado, morrendo afogado, sabendo nadar, porque você está nadando errado. Né? Então a gente tem que se perguntar, né? Que ambiente é esse? Né? Que água é essa que eu estou nadando? Né? É verdade. Uma das características também que eu vejo assim, do líder é a hora de saber parar, saber recuar. Né? Eu lembro que quando eu aprendi a dirigir, né? Antigamente tinha mais isso, o pai ensinava a dirigir. Então, meu pai tinha aquela Kombi, né? Você lembra da Kombi do meu pai? A gente estava em Ponta Negra. Lembro. Aí ele falou, vamos ensinar a dirigir. Em Ponta Negra, a maioria das ruas era, inclusive, de chão batido, né? Terra batida. Fui dirigir, então, empolgado, não era um carro normal, era uma Kombi, que para mim era um ônibus, um volante gigantesco. E aí, quando eu fui lá para... Né, eu estava empolgado, queria ligar a chave, precisava do acelerador e vamos embora, né? Quando eu comecei, que eu ia ligar, ele falou assim, para. Eu falei, pô, para? Oi? Opa! Alguma coisa entrou aqui e mudou. Não, beleza. O que aconteceu foi o seguinte, ele falou assim, para, não liga a chave não. Eu falei, ué, por que eu não vou ligar a chave? Porque antes de você ligar o carro e sair andando com o carro, a primeira coisa que você tem que fazer é saber parar. Porque se você não souber parar, você pode matar alguém. Poxa, falei, caramba, se você trouxer isso para a liderança, realmente, se eu não souber parar, talvez eu esteja matando, talvez não só matando de verdade, mas matando por dentro a pessoa, matando os sonhos dela, enfim. Tem isso também, Eu tive um mentor que me ensinou o seguinte, um dos sinais da maturidade na liderança é reconhecer o seu limite. Reconhecer limite é um sinal da maturidade no líder. Então ele diz que o líder que vai amadurecendo caminha em direção a 3 coisas, a aprender a renunciar, a reduzir e a simplificar. Então, é na direção oposta do mundo que a gente vivia até antes do Covid, porque depois do Covid vai ser outro mundo. Mas antes do Covid, a nossa lógica era acelerar, acumular, juntar. Ele diz, não. O líder sadio, ele aprende a renunciar, a reduzir e a simplificar. Um líder sadio, ele reconhece qual é o seu limite. Uma das coisas que a atividade física até hoje me ensina, a corrida me ensina, é exatamente isso. Qual é o limite? Né?
qual é o limite onde eu não vou correr risco, não vou deixar que alguém corra risco, né? Qual é o meu limite de esforço físico? Então, como é que eu respeito esses limites? Porque ao respeitar esses limites, eu me preservo, né? Eu me lembro de uma das maratonas que eu fiz, foi a maratona que acho que foi em São Paulo, alguma coisa assim. Foi em São Paulo. Que lá pelo quilômetro 19 eu encontrei um corredor que colou do meu lado, um jovem assim, e eu percebi pela indumentária dele que ele não era corredor de maratona, não. Parecia corredor de academia, aquele cara com a meia combinando com tênis, que combinava com não sei o quê. Eu falei, putz, você está combinando demais, né? E aí o cara colou do meu lado e falou assim, e aí, tio, beleza? Fiquei ofendido, me chamou de tio, pô, tá me chamando de velho. Falei, beleza, a gente estava mais ou menos na Praça Pan-Americana indo em direção ao shopping Vila Lobos para depois voltar e entrar na USP. Ali devia ser quilômetro 19, quilômetro 20, mais ou menos. E eu falei, e aí, preparado? Tá bem tá bem na... eu tô, eu falei, você treinou para essa maratona? E a gente correndo, né? Ele falou assim, não, eu me inscrevi faz 3 dias, decidi, 3 semanas eu decidi fazer a maratona e tô fazendo. Eu falei, você nunca correu maratona? Não, resolvi entrar e correr. Falei, puxa, então seria bom você se preservar um pouquinho, né, para poder mais para frente. Não, eu tô de boa, tô de boa. Aí, no meio do caminho, eu vi que ele começou a ficar encurtado, assim. Eu falei, rapaz, acho que o seu baço está pegando. Seria legal você dar uma reduzida, caminha um pouquinho, respira, porque vai ser legal. Ele, não, tô de boa, tio, tô de boa, tio. Daqui a pouco eu vejo que ele dá a parada, senta no chão e fala, tio, pode ir que daqui a pouco eu te encontro. Aí eu fui lá até o shopping Vila Lobos e a gente volta pelo outro lado da rua para poder voltar para entrar em direção à USP, ao viaduto e à USP. Quando eu voltei, eu vi ele sentado no chão ainda lá. Eu já estava quase chegando no quilômetro 30, ele estava sentado no chão lá, no 20 e pouco. Aí eu falei para ele, e aí, como é que você está? Ele, acho que não deu, acho que vou deixar para outra. Eu falei, beleza, então o tio vai continuar, tá bom? Um pouco de veneno. Mas então, reconhecer uma gestão de si, né? Ele isso. De qualquer coisa, ele liderar a si mesmo, né? Então, duas coisas que me fazem continuar correndo primeiro que eu gosto de aprender. Então, e a corrida me ajuda a sintonizar o meu estado de espírito com a minha idade. Então, o que acontece? Porque eu penso como se eu tivesse 15 anos na cabeça, né? Quero fazer tudo, mas o meu corpo tem 59, eu não tenho mais 15 anos, não tenho mais 20 anos, eu não sou mais atleta de alta performance. Mas o desejo, a adrenalina, para eu desrespeitar esse negócio. Eu quero correr como quando eu corria quando eu tinha 15, 16, 17 anos. Só que na atividade física, eu vejo que eu já tenho 59 e não tenho mais 15. Então, uma forma de manter sintonia com o meu corpo é por meio daquilo que eu aprendo no treino, no exercício físico. Eu vou pouco a pouco treinando e vou me adaptando. Claro que a prova que eu fazia com X tempo, hoje eu faço com 2 tempos vezes 2, enfim. Mas eu ainda faço a prova, ainda curto a prova sem me machucar, sem me danificar, vou de boa. Porque uma coisa é importante, você precisa saber o limite. E isso não é limitação, isso é uma boa gestão da tua energia, uma boa gestão da tua capacidade. Quando você conhece o seu limite, você sabe o que você pode fazer e fazer bem, sem ansiedade. Mas quando você não conhece o seu limite, você se machuca, né? Você acaba querendo se competir com outra pessoa, comparar com outra pessoa, não dá muito certo, né? Então, essa é uma das coisas que na época que eu fazia esporte de alta performance, não nos ensinaram. Eu nunca fui treinado a parar. Hoje eu não sei como é que os atletas aprendem isso, talvez com os psicólogos do esporte ensinem isso, mas na minha época a gente jogava, e quando acabava o contrato, quando acabava, por alguma razão, no meu caso foi a universidade. Fui para a universidade, foquei nos estudos, deixei de ser atleta de alta performance. Mas não nos ensinaram a parar. Então, é uma coisa que não significa uma limitação, é só reconhecer. Bom, agora você vai mudar a sua atividade física, o exercício vai ter uma outra função para você, uma vez que você já não é atleta profissional, vai ser agora dessa forma que você vai ocupar. Seria legal se a gente pudesse ensinar as pessoas a parar, o que basicamente reconhecer
a etapa que você está vivendo, tá consciente que você está em si mesmo. Tem uma história que eu gosto de contar, que é muito legal. Conta-se a história de que uns missionários chegaram na África e contrataram aqueles africanos enormes para carregar os seus baús de ferramentas. E aí os missionários foram caminhando na frente e os africanos carregando aquelas caixas, aqueles baús enormes, né? E o caminho era um caminho muito íngreme, difícil. De repente, os missionários olharam para trás e viram que os africanos estavam todos sentados no chão, com os baús no lado, lá embaixo. E eles falaram, vamos rapidinho aí, né? Vamos, por que vocês estão parados aí? Ele falou, não, vocês estão muito rápido. Vocês estão tão rápido que a nossa alma ficou lá atrás. A gente está aqui esperando a alma chegar para encontrar, porque a gente só pode continuar com a alma junto do corpo. Então, quando você não conhece o seu limite, você desassocia teu corpo da tua alma, você fica quebrado. E aí vem o esgotamento, o burnout, vem o estresse, vem outro tipo de enfermidades emocionais, a ira, relacionamentos quebrados, a falta de paciência, porque você tá cindido. Você não está com a alma e o corpo junto, você não está ali ligado no que você está fazendo. Então, a função do descanso, né, do sono, de colocar você de novo junto, né, para não ficar perdido, né? Então, é importante conhecer limite. O limite é fundamental conhecer. Um líder maduro aprende a reconhecer os seus limites. Legal. Eu tenho uma